Olá, bem-vindos e obrigada por estarem aqui hoje para conhecer a continuidade do projeto MySelfie. Obrigada também pela vossa adesão ao projeto, que foi projeto líder do 10º ano, e pelo feedback tão positivo que nos foram dando ao longo do primeiro ano de utilização. Foi com esse feedback que continuamos a apostar num projeto jovem, dinâmico, criativo e apelativo, que facilita o gosto pela aprendizagem da língua, ao mesmo tempo que aposta no desenvolvimento integral dos nossos jovens, nas competências tidas como cruciais para o século XXI. Os 4 Cs, Communication, Collaboration, Critical Thinking e Creativity, e também as competências de literacia digital e as competências sociais, a flexibilidade, a iniciativa, a liderança, a produtividade. Fizemos há pouco um webinar sobre estas 21st Century Skills, ainda disponível para assistirem, com muitas sugestões práticas na Lei Educação. Não quisemos deixar de considerar também, na escolha de todos os textos, rubricas e atividades, a possibilidade de desenvolver as competências da cidadania, o respeito, a tolerância, a empatia, a abertura à diferença. Como dissemos no ano anterior, quisemos que fosse efetivamente o autorretrato dos nossos jovens construído por eles próprios, mas também um suporte no seu crescimento, no seu caminho enquanto cidadãos do mundo e de uma sociedade global e em constante transformação. E sim, um simples manual de ensino de língua, além de desenvolver a competência linguística, pode e deve fazer isso. E foi um objetivo que esteve sempre subjacente à construção do MySelfie. O MySelfie 11 segue então o fio condutor do MySelfie 10. Mantivemos tudo o que no fundo estava na gênese do anterior, mas com algumas rubricas novas que queremos então partilhar. Comecemos pelas peças do projeto. Temos, claro, o manual, versão do aluno e versão do professor, o workbook, um Teacher's File bastante rico em formato dossiê, o manual interativo e todo o apoio da plataforma Aula Digital. Tal como no anterior, a primeira grande novidade é a organização das áreas temáticas. Voltámos a fundir as 4 áreas temáticas em 3, e se no ano anterior nos fez muito sentido fundir a tecnologia com os mídia, este ano a fusão foi ainda mais fácil e coerente. Assim, temos novamente 3 unidades divididas em 10 subunidades, pensando novamente na flexibilidade da gestão de conteúdos para as 2 abordagens letivas em 3 períodos ou em 2 semestres. Temos então a Unit 0, que pretende ser um momento de warm-up, para permitir que os alunos comecem a relacionar-se novamente com a língua, percebendo desde logo que o seu manual é todo centrado neles e nas suas vivências. É sobre a década de 2010, a década da infância dos nossos alunos. Vamos fazê-los relembrar alguns acontecimentos e pessoas, ao mesmo tempo que revemos algumas questões linguísticas. E temos depois as 3 unidades divididas em 10 subunidades. Assim temos a unidade 1, We Are the World, dividida em 4 subunidades. A unidade 2, There's No Planet B, e é aqui, este ano, que fizemos a fusão entre os 2 temas anteriormente separados, o ambiente e a sociedade de consumo, também esta unidade dividida em 4 subunidades. Finalmente, a unidade 3, My Jobs, My Choices, dividido em 2 subunidades. Além destas 3 unidades, continua a ser parte integrante desta peça o MyGIF, o MyGPS e a leitura extensiva. Passando da organização do manual a aspectos mais concretos, vamos focar-nos nestes 6 pontos. Comecemos pelo reading. Continuamos a acreditar que é essencial preparar a leitura, motivar para os textos, fazendo atividades prévias, despertando curiosidade, pedindo previsões. Mantivemos assim a rubrica Getting Ready for Reading, atividades para ativar a curiosidade e dar um propósito à leitura. Podem ver aqui uma das propostas, que serão sempre leves, lúdicas, apelativas, mas apostando no desenvolvimento de uma ou várias skills. Aqui, por exemplo, o texto seguinte, bem a propósito dos tempos em que vivemos, é um pouco da história de uma refugiada afegã a viver na Austrália. E o que fizemos foi, como uma primeira atividade, tentar que os alunos refletissem e discutissem sobre a necessidade e a importância de sermos solidários e depois mostrar-lhes um discurso de uma celebridade que é também uma refugiada e que possivelmente eles não saberão. Hi, I'm Rita Ora, and I was born in Kosovo. And when I was 1 year old, I had to flee the country with my parents and my sister. We sought refuge in the UK. The word refugee carries a lot of prejudice, and not everyone is comfortable having refugees settle into their environment. Some people make negative judgments on new immigrants, and others simply turn a blind eye.
E aqui entra também o fator surpresa, que os despertará para o tema a explorar de seguida. E no final, há sempre uma questão relacionada com as atividades e que remete para o texto, normalmente uma questão de previsão. Ainda em relação ao reading, continuamos a optar por um equilíbrio entre textos de autor, como este, e textos informativos. Textos de autor maioritariamente de Young Adult Literature, mas também abrangendo outro tipo de textos e outro tipo de autores. E claro, porque não só de literatura se fazem as aprendizagens, temos também real-world texts, textos informativos, com que o aluno se consiga identificar e que os consigam prender e especialmente estimular opiniões e discussões. Por exemplo, este texto sobre a ReFood. Todos os textos continuam a ter áudio em versão standard e slow e a possibilidade de acompanhar a leitura no manual interativo com destaques a acompanhar. Na rubrica de listening, seguimos também o princípio de utilizar textos motivadores, contextualizados na vida real e o menos artificiais possível. Neste exemplo, mostramos a forma como algumas celebridades escolheram ser solidárias e as causas que apoiam. Na rubrica do Watching, continuamos a ter muitas atividades elaboradas através de short videos, extrapolamos muitas vezes a exploração destes vídeos para questões de cidadania ou para o desenvolvimento do espírito crítico e da criatividade. Como já dissemos, esta foi uma preocupação subjacente a muitas das nossas escolhas de materiais, sejam eles textos, vídeos ou outro tipo de atividades. Temos aqui um exemplo com um pequeno vídeo de um casal de celebridades que aceitou participar num desafio chamado Check Your Privilege. Check Your Privilege edition. Put a finger down if you have been called a racial slur. Put a finger down if you've been followed in a store unnecessarily. Put a finger down if someone has crossed the street to avoid passing you. Put a finger down if you've had someone clench their purse in an elevator with you. Put a finger down if you've had someone step off of an elevator to keep from riding with you. Temos também muitas vezes rubricas conjuntas de Listening Watching ou Listening Reading, como este poema da United Nations Refugee Agency. I am a human being just like you all. I have great moments and sometimes I stumble and fall. I am merely a human being first and foremost. Do not treat me like I am a number. I am not a ghost. I have a family who I haven't seen in years. I try to wash away the pain, but all I feel are tears. Em relação ao vocabulário, continuamos a dar-lhe um papel relevante, quer seja específico das áreas temáticas, quer seja vocabulário mais geral, desde close exercises, a idioms, a collocations. Além destas páginas específicas para trabalho de vocabulário, mantivemos a subrubrica Words at Work, onde também desenvolvemos algumas áreas vocabulares específicas decorrentes dos textos estudados, como por exemplo, commonly confused words, phrasal verbs, etc. Passemos à gramática, que, como todos sabemos, é agora muito mais flexível, já que os conteúdos não constam de forma prescritiva nas aprendizagens essenciais. Aliás, não falamos já em conteúdos, mas em aprendizagens e competências. Isto permitiu-nos, efetivamente, selecionar os conteúdos mais úteis e mais contextualizados às funções comunicativas que queremos desenvolver. Logicamente que a explicação é faseada, com sistematização e exercícios contextualizados, incluindo exercícios mais abertos que implicam também produção e não a mera reprodução. Mantivemos também o apoio muito consolidado aos conteúdos gramaticais no final do manual com o MyGPS e o MyGIF. O MyGPS, um guia bilingue, inglês e português para gramática, escrita e oralidade, e o MyGIF, uma bateria de exercícios de consolidação de todos os conteúdos gramaticais que vão sendo abordados ao longo das unidades. Além deste apoio no próprio manual, temos depois toda uma panóplia de ferramentas digitais de apoio no manual interativo. Uma delas, a nossa Grammar in Action, onde vamos ter pequenos excertos, cenas de filmes ou séries conhecidos, onde surge o conteúdo gramatical de forma contextualizada a ser usado pelas personagens e, este ano, numa versão melhorada. Não apresentamos apenas os excertos das cenas, mas no final, numa versão Play Mode, vão aparecer as frases retiradas dos excertos com a estrutura gramatical para completar, uma espécie de clarificação e resumo. A great man doesn't seek to lead.
He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. If you were married to anyone else, you'd be so bored, you'd kill yourself. You'd have asked, I could have taken his passport. I told you to keep me in the loop. If you had not been so arrogant, you could have returned to your homeland with a fleet of ships. If you had asked for my advice earlier, I would have told you not to attack Winterfell until we had a larger force. Or is that obvious When too? will we have I mean, if this is happening to me, it already happened to you, right? Unless it works more like a multiverse where each shrimp creates an alternate timeline. Multiverse. My God, we watch too many movies. Temos também apresentações em vídeo de todos os conteúdos gramaticais, são animações com explicação passo a passo e exemplos ilustrativos, este ano também com diferentes play modes. Isto é, vamos interrompendo a explicação com algumas questões para verificar se os alunos estão a acompanhar e a perceber a explicação. If you are a global citizen, there are probably some changes you would like to see in the world. How can you express those wishes and regrets? Let's take a look at some examples. I have so many assignments this week that I won't be able to help out at the local soup kitchen. I wish I had more free time. What does this sentence express? A wish about a present situation? Annoyance about a future plan? Or regret about a past event? Seguimos para as competências de produção, o speaking e o writing, e a palavra-chave para a nossa abordagem continua a ser scaffolded, isto é, apresentamos sempre atividades de preparação prévia como brainstorming de ideias antes de partir para o exercício de escrita ou oralidade propriamente ditos. Temos também a organização esquemática e as propostas de suporte linguístico para os expoentes a utilizar, descrever, concordar, discordar, exprimir opinião, etc. Este ano, além do Writing Tutorial, o apoio de apresentações em vídeo, com explicações e exemplos para cada tipo de texto trabalhado no manual, que já tínhamos no 10º ano, temos também o mesmo apoio para as propostas de speaking, isto é, vídeos de speaking tutorials, para explorar os exercícios de produção e interação oral. A good presentation must be prepared in advance. It's important to do some research on the topic and take notes of the most relevant information. Remember that while you can bring your notes with you, you shouldn't just read them, so it can be useful to reflect on the language you might need during the presentation. Já vimos como abordamos e apoiamos todas as skills formais, mas como temos vindo a realçar, um dos princípios na base da construção deste projeto é levar a aprendizagem da língua a outro patamar. É reconhecer que, através da aprendizagem da língua, há todo um potencial para desenvolver as 21st Century Skills. Queremos proporcionar aos nossos alunos atividades e abordagens que estimulem a curiosidade, o desejo de saber, o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade social e a cidadania proativa. Apesar desta intenção ser transversal a todas as atividades do projeto, inclusive na seleção dos textos, vídeos e subrubricas, quisemos continuar a abordá-las explicitamente em 3 rubricas no final de cada unidade. No Culture Experts. Como o nome indica, são atividades que queremos que despertem nos alunos interesse por acontecimentos ou factos culturais, históricos, artísticos, sempre relacionados com a temática em estudo, claro. E onde tentamos também que a arte, neste caso a fotografia, tenha sempre um papel relevante. Não esqueçamos que para muitos dos nossos alunos, a escola será o primeiro e se calhar o único contacto com a arte nas suas mais diversas formas. É o nosso papel também tentar fomentar o gosto por algo que não seja o que aparece nas redes sociais. A rubrica Mingled Project.
Mais uma vez, não esquecendo a importância da interdisciplinaridade patente nas aprendizagens essenciais. Oferecemos uma opção de projeto para cada área curricular: ciência, economia, humanidades e artes, dentro dos temas que cada unidade que colocamos em diálogo com conteúdos de disciplinas específicas de cada área. Temos também a rubrica Through Other Eyes, para promover a competência intercultural e para desenvolver nos alunos sentimentos de empatia que conduzam ao respeito e tolerância para com o outro. Como referimos, a intenção de promover as 21st Century Skills é transversal a todo o projeto. Daí mantermos as 3 mini-rubricas que vão surgindo ao longo das unidades sempre que é oportuno e onde se pretende desenvolver competências tão importantes como Critical Thinking, Creativity, Communication and Decision Making. São elas: What If, onde vamos pôr os alunos perante dilemas ou situações que exigem tomadas de decisão. My Views. O objetivo é dar voz aos alunos, pô-los a refletir para que estes assumam uma atitude crítica e reflexiva perante as temáticas a abordar. My World. Pretende-se que os alunos se envolvam efetivamente no mundo que os rodeia, quer seja na sua escola, nas suas comunidades ou nas questões locais. E criámos também 2 novas mini-rubricas este ano. A primeira, a pensar no desenvolvimento da comunicação oral, o Master Speaker, onde procuramos trabalhar questões de oralidade que permitam aos alunos efetivamente melhorar, chegar a um patamar acima na sua competência comunicativa. Já não tanto na fluência, mas ao nível da proficiência. Abordamos, por exemplo, questões de pronúncia, ou no caso deste exemplo, mostramos-lhes como passar do uso de High Frequency Words para Low Frequency Words. A segunda nova mini-rubrica tem sobretudo a ver com o desenvolvimento de competências como a criatividade ou a iniciativa. É o I Challenge Myself Too, onde sugerimos desafios criativos, sempre decorrentes de atividades prévias. Este, por exemplo, decorre de um exercício de listening watching sobre festividades tradicionais em países de expressão inglesa. Continuamos também com a nossa rubrica Food for Thought, a citação que surge no início de cada subunidade com lead-in ou brainstorming da temática e que é retomada no final de cada subunidade, na página de Summing Up, onde fazemos a consolidação da gramática da subunidade. O objetivo é recapitular as questões temáticas e discuti-las à luz da citação, já depois do tema trabalhado. E também, no final de cada subunidade, temos a rubrica mais lúdica, o Play It Cool. Pode estar relacionado com vocabulário, com gramática ou apenas com o tema em si. É um momento de descontração para terminar a subunidade. No final do manual, mantivemos os 3 complementos: o My GPS e o My GIF e ainda a nossa proposta de Extensive Reading. Este ano, a obra é The Hate You Give, de Angie Thomas, uma versão adaptada e abreviada com espaços de opinião, de previsão, de criatividade, com os nossos QR Codes que dão acesso para excertos de diálogo ou excertos da versão filmada do livro e com atividades de Before, While e After Reading, e com uma proposta de ficha de verificação de leitura. Associado ao manual e um complemento que consideramos essencial, temos o nosso workbook, com exercícios de gramática e de expansão vocabular, que tem sido referido como uma grande mais-valia. Propostas de Young Adult Literature, na rubrica Pick a Book Time, para motivar o gosto pela leitura. Propostas de atividade de escrita criativa para estimular a imaginação e praticar a escrita de forma mais livre e divertida. Temos também, claro, testes formativos para preparar o momento de avaliação e ainda Fancy a Challenge, com desafios linguísticos, lúdicos e divertidos. Está só a faltar um componente importante em que continuamos a apostar muito, para ajudar a facilitar o nosso trabalho: o Teacher's File, o nosso caderno de apoio ao professor organizado em separadores. Mantivemos os 8 separadores. Vamos ter separadores para planificações e planos de aula,
3 separadores, um por unidade, com exercícios adicionais e testes para todas as competências, divididos em Standard e Inclusion Worksheets. Um separador com ideias para projetos mensais, muito ligados às questões da cidadania, a que chamamos Celebrations, e sugerem trabalhar International Days celebrados naquele mês. Um separador Follow-up Activities para complementar algumas páginas do manual. Um separador Extra Help com propostas de 10-minute worksheets, fichas de correção rápida de escolha múltipla para gramática e compreensão do oral, e onde encontram também grelhas e rubricas de avaliação para todas as propostas no manual de produção, interação escrita e oral. Um último separador ainda, com todos os audioscripts. O Teacher's File inclui também Speaking Cards. São cartões com atividades variadas para trabalhar a oralidade, individualmente, a pares, tipo o exame, jogos de memória, de descrição, de previsão e também de criatividade. O Teacher's File incluirá também uma publicação intitulada Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica, da autoria do professor Domingos Fernandes, e constitui uma proposta de orientação prática que apoia uma efetiva avaliação baseada em critérios e será depois acompanhada por um webinar exclusivo com o autor no YouTube da Leia Educação. Resta apenas referir que este projeto está disponível no formato 100% digital e interativo, online e offline, com muitas ferramentas. Além disso, temos mais uma panóplia de ferramentas digitais e material e atividades extra na plataforma Aula Digital e acessível através de vários dispositivos. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo do MySelfie 11, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Projetando-o em sala de aula, os alunos podem acompanhar a leitura dos textos com áudio e destaques em simultâneo. I keep my eyes closed, savor my final moments lying in bed. Com este manual pode responder às atividades, escrever diretamente nas páginas e fazer a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Must be met. But how can we express those conditions? Have a look at some examples. Na abertura de cada unidade tem à sua disposição vídeos que motivam e promovem a reflexão e o debate sobre os temas a estudar. Para apoiar as atividades de introdução de cada subunidade e de pré-leitura, encontra recursos audiovisuais que permitem que o aluno estabeleça uma relação entre as suas experiências pessoais e os conteúdos a estudar. Estimulam a criatividade e o pensamento crítico. Todos os textos são acompanhados de áudios locucionados por falantes nativos com versões Standard ReFood, Independent, Sustainable, 100% e Slow. ReFood, Independent, Sustainable, 100%. Para explorar a gramática, gramáticas interativas que apresentam os conteúdos com explicações passo a passo. What does this sentence express? A wish about a present situation? Acompanhadas de atividades interativas que o ajudam a consolidar o que aprendeu. Animações Grammar in Action, que exploram trailers ou certos de filmes onde a gramática surge contextualizada de forma natural. If your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. No fim, o aluno encontra um exercício de aplicação para consolidar o que aprendeu. Os Interactive Word Lists permitem explorar novas palavras e expressões através das suas definições e de áudio. Acculturation, asylum,
As atividades de watching e listening são apoiadas por áudios e vídeos cujos temas convidam também à reflexão. So you can live in a flat or in a property where you can have a roof over your head. Por speaking tutorials, que ajudam o aluno a estruturar situações de produção e interação oral. You should start by greeting your audience. Since this is a class presentation, you can use an informal greeting such as, "Hello everyone." E o recorder permite que o aluno grave, ouça e aperfeiçoe a oralidade autonomamente. Para apoiar as atividades de escrita, encontra ainda Writing Tutorials, que apoiam o aluno na escrita de diferentes géneros textuais. Victim of religious persecution. Start by introducing yourself and the event you are writing about. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria, Kahoots e jogos para fazer a revisão dos conteúdos de forma divertida, individualmente ou em grupo. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Follow-up Activities, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.myselfie11.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! É este então o projeto MySelfie 11. Esperamos ter conseguido manter o conceito e a identidade inicial deste projeto, que era que fosse o autorretrato dos nossos jovens construído por eles próprios. Como sempre, voltamos a pedir-vos que analisem cuidadosamente o manual à luz desta apresentação. Vejam mesmo como tudo isto que vos mostramos é operacionalizado e concretizado para poderem confirmar a qualidade dos textos, a inovação das abordagens, a organização fluida, a estrutura cuidada, a criatividade das propostas. E só para terminar, este manual MySelfie 11 foi construído na senda do MySelfie 10, do qual fomos recebendo tanto feedback ao longo deste ano de utilização. Foi para nós muito encorajador e muito compensador terem partilhado connosco a experiência positiva que tem sido trabalhar com o projeto. Obrigada a todos e a todas por essa partilha que, além de nos motivar, porque como podem imaginar é duro construir um projeto com horário completo na escola, mas como dizia, para além de nos motivar, o vosso feedback ajuda-nos realmente a fazer mais e melhor, porque não há nada como a partilha de experiências, desafios e dificuldades para podermos, entre todos, em conjunto, melhorar as nossas práticas em prol dos nossos alunos, que são no fundo a razão pela qual continuamos de pedra e cal nesta profissão, às vezes mesmo a única razão. Muito obrigada.